Sabe quando acontece uma lesão, um acidente grave? A gente pensa que, bom, depois que o médico cuida, o pior já passou, né? Mas e se não for bem assim? E se o perigo de verdade começar justamente depois que tudo parece resolvido? Pois é, o nosso próprio corpo, no processo de se curar, pode acabar criando um problema bem maior. A gente vai falar hoje sobre essa lesão que vem depois da lesão. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai mergulhar nesses perigos escondidos que aparecem depois de uma lesão. Primeiro, vamos ver o que é essa tal crise de panela de pressão no corpo. Depois, vamos entender como o sistema de dor pode, digamos, surtar e se reprogramar. Aí a gente fala sobre o que acontece quando as linhas de comunicação do corpo são cortadas. E para fechar, o mais importante: como aprender a escutar os sinais que o corpo está dando. Certo, vamos começar. E já de cara com uma ideia que parece meio maluca, né? A de que, às vezes, a própria tentativa do nosso corpo de se curar é o que acaba gerando perigo de verdade. Pois é. Como pode uma coisa que foi feita para nos proteger, para nos curar, virar o nosso próprio inimigo? É uma pergunta em tanto. A nossa biologia, olha, ela é cheia de complexidades. E o primeiro caso que a gente vai analisar é um exemplo bem dramático disso. Uma verdadeira crise de pressão. Ok, então vamos imaginar o seguinte. Pensa num músculo que sofreu uma lesão. Agora imagina que esse músculo está dentro de uma espécie de panela de pressão. Com a lesão vem um inchaço e isso vai aumentando a coisa toda lá dentro. Mas as paredes dessa panela não esticam. O que acontece? A pressão sobe, sobe, sobe a níveis perigosíssimos. Essa, gente, é a ideia por trás da síndrome compartimental aguda. Traduzindo isso, a pressão ali dentro do músculo, que é todo encapado por uma membrana bem resistente, a fáscia, essa pressão fica tão, mas tão alta que ela simplesmente esmaga os vasos sanguíneos. E aí, já viu, né? Se não chega sangue, o tecido começa a morrer. É uma baita corrida contra o relógio acontecendo ali, quietinha, debaixo da pele. E de onde vem essa pressão toda? Bom, ela pode vir de dois jeitos. Pode ser uma causa intrínseca, ou seja, de dentro para fora, tipo inchaço de uma fratura, um sangramento, ou pode ser extrínseca, de fora para dentro. Pensa num gesso muito apertado, sabe? Ou numa lesão por esmagamento. No fim das contas, não importa muito de onde veio, o resultado é o mesmo. O músculo fica ali preso numa verdadeira armadilha. Tá, mas e aí como é que se identifica uma crise dessas? Existe um macete conhecido como os 5 Ps. Mas olha, o mais importante, o sinal de alerta número 1 é a dor. E não é uma dorzinha qualquer, não. É uma dor absurda, totalmente desproporcional à lesão que a pessoa sofreu. Os outros sinais, tipo a pele ficar pálida ou perder o pulso, quando eles aparecem, geralmente já é tarde demais. O dano pode ser para sempre. Isso nos leva a um ponto crítico, a urgência. A janela de tempo para agir é minúscula. A gente está falando de apenas 6 horas. 6! Nesse período, os médicos precisam fazer uma cirurgia chamada fasciotomia, que é basicamente cortar aquela membrana para aliviar a pressão. Se passar disso, o risco de um dano permanente no músculo, no nervo, é altíssimo. Aqui, a frase tempo é dinheiro não vale. Tempo é tecido vivo. Bom, a gente viu o problema da pressão. Mas e se o vilão não for algo físico, como o inchaço, e sim o próprio sistema de alarme do corpo? É aqui que entra a Síndrome de Dor Complexa Regional, a SDCR. Pensa assim, é como se o alarme de incêndio do sistema nervoso disparasse por causa de uma lesão e simplesmente ficasse travado, tocando sem parar no volume máximo, mesmo muito tempo depois do fogo ter sido apagado. E essa síndrome não fica parada, ela evolui, tem estágios. No começo, nos primeiros meses, é aquela dor que queima, muito inchaço. Depois, a coisa piora. A dor fica constante, a pele pode até ficar mais fria, o membro vai endurecendo. E se chegar no terceiro estágio, depois de 1 ano, aí a pele fica diferente, pálida, seca, a rigidez pode se tornar permanente. É uma piora progressiva que, sinceramente, é bem assustadora. E agora vem a parte que talvez seja a mais chocante de todas. A gente imagina que para ter uma coisa dessas, a pessoa precisa ter sofrido um acidente gravíssimo, né? Mas não. Para essa síndrome aparecer, não precisa de um grande trauma. Às vezes uma coisinha de nada, tipo uma farpa no dedo, já é o suficiente para disparar tudo. É o corpo reagindo com uma avalanche de dor que não tem nada a ver com o tamanho do problema original. É literalmente o sistema nervoso entrando em corto por um motivo bobo. Ok, então a gente já falou de pressão e de dor reprogramada. Mas tem outra coisa que pode acontecer e se o trauma simplesmente cortar a comunicação. Pensa nos nervos como se fossem a fiação elétrica do corpo.
O que acontece quando um desses fios se rompe ou é danificado? Basicamente, existem 3 níveis de estrago. O mais leve é a neuropraxia. Pensa num fio amassado. O sinal não passa direito, mas o fio está inteiro. Geralmente a recuperação é total. Depois vem a axonotmese, que seria um fio desfiado. As partes internas se rompem, mas a capa do fio ainda está lá. A recuperação aqui é possível, mas já é mais incerta. E por fim, o pior cenário, a neurotmese. É o fio cortado, rompeu tudo, o sinal simplesmente não passa mais. Sem uma cirurgia para tentar reconectar, a chance de recuperar alguma coisa é praticamente nula. Certo, a gente viu 3 problemas bem diferentes, né? A pressão que esmaga, a dor que enlouquece, o silêncio de um nervo que foi cortado. Mas o que une todas essas histórias? É que em todos esses casos, o corpo está tentando avisar. Ele está mandando sinais. A grande pergunta é, a gente está escutando? Se for para tirar uma única lição de tudo isso, ela se resume a uma pergunta bem simples. No meio de toda a confusão que é se recuperar de uma lesão, qual é aquele sinal de alerta máximo? Aquele de nunca, jamais pode ser ignorado. A resposta é a dor. Mas, de novo, não é qualquer dor. É aquela dor que simplesmente não faz sentido. A dor que parece errada, que é muito, muito maior do que a lesão aparenta ser. Tanto na síndrome compartimental quanto na SDCR, essa dor desproporcional é o grito desesperado do corpo pedindo ajuda. E ignorar esse grito pode ser a diferença entre se recuperar bem e carregar uma sequela para o resto da vida. A lição final não é apenas sobre medicina, é sobre percepção. A grande questão que fica é, será que a gente está realmente ouvindo o que o nosso corpo está tentando dizer?